40 anos de organização da MEAP. É uma data para celebrar, mas para celebrar quem tem feito tudo isso, orquestrado tudo isso, para celebrar o Senhor. E é isso que nós vamos fazer nesses próximos minutos. Você vai ouvir alguns testemunhos da graça do Senhor, você vai ouvir algumas das estratégias que o Senhor nos ajudou a estabelecer para alcançar novas áreas que não tinham Evangelho ainda. Vocês vão ouvir testemunhos de expansão do Evangelho, de dificuldades, de vitórias, mas principalmente de honra àquele que nos chamou, nos dirige e nos orienta. Aguardem por um tempo de quietude, de alegria, de celebração e de antecipação daquilo que Deus ainda vai fazer ao longo da costa brasileira, dos rios brasileiros, em não sei quantos mais anos, para a sua glória e para a salvação de muitos. Desde criança, né, tenho convivido no meio da pesca, vendo meus pais, familiares pescando. A importância da pesca para mim consigo entender mais, né, os desafios dos pescadores e eu posso conversar mais a fundo com eles e com entendimento daquilo que eles estão vivendo, trazendo para a vida deles a importância que é Jesus no meio deles, no barco deles ali, no coração deles. Eu peço muito a Deus, né, em oração, né, que eles tenham esse entendimento de que Jesus Cristo é suficiente para as suas vidas. E eu creio que quando eles entenderem isso, é algo que realmente vai haver transformação. Tinha 6 anos de idade quando eu cheguei aqui no Iriri, né? Nós encontramos aqui a MEAP, onde tinha um dos primeiros missionários, que era o Roberto e a Alzira. E logo que minha mãe chegou, não demorou muito tempo, ela já começou a ir para a igreja. E ela se converteu, já se batizou, né? Logo depois, meu pai também se batizou com eles. E eu também comecei a frequentar a igreja, né? Mas chegou um momento em que os missionários tiveram que ir embora. Comecei a conhecer outras pessoas, né? Já na minha adolescência, eu resolvi tomar outro rumo. E foi daí que eu me afastei de Deus. E passava a noite, às vezes amanhecia, né, fora de casa, chegava só de manhã. Mas sempre quando eu voltava para casa, tinha aquela consciência de coisa errada que eu estava fazendo e que não gerava nada para mim. Apenas desgaste, apenas prazeres momentâneos. A MEAP em si, ela sempre foi uma referência na comunidade, né? Eu sempre via que eles não menosprezavam as pessoas por conta de fazer isso, fazer aquilo. E comigo não foi diferente. Sempre vi, né, o amor dos missionários pela minha vida, né? Chegou um momento em que teve um projeto da MEAP e eles fizeram uma quadra aqui no bairro do Iriri e me convidaram, né, para estar vindo jogar bola com eles, né? E naquele momento lá só tinha o pessoal que era da igreja, né? Só o pessoal que era cristão, né? E justamente aquela palavra que eles trouxe à minha memória muitas coisas daquilo que eu tinha vivido na minha infância. Fizeram um apelo e comecei a ir para a igreja. E após o terceiro culto que eu frequentei, eu entreguei minha vida para Cristo. E ali eu retorno, né, novamente, né? Depois da minha infância que eu vivi na igreja, eu retorno já com meus 25 anos de idade. E naquele primeiro amor já, né, comecei a me envolver, né, com as coisas da igreja, fui discipulado, aí veio o convite para nós estar fazendo seminário. E logo depois embarcamos diretamente na missão, começando o nosso trabalho como missionários integrais pela MEAP. E um dos projetos que começou aqui no Campo São Paulo, né, já se estendeu para outros campos também, é o projeto Craques para a Vida, que é vidas transformadas através do esporte. Craques para uma vida com Jesus. Essa é a ideia do projeto, fazer com que as crianças entendam a importância do relacionamento delas com Jesus, né?
Nós também fazemos visita de evangelização, de discipulado nas ilhas à nossa volta aqui, né? E onde nós já temos um relacionamento bem firme com eles, né? Onde nós podemos falar da palavra de Deus e sempre levando a elas, né? Quem é Jesus em nossas vidas e o que Jesus pode ser na vida delas também. Obrigado, meu querido. Encontrei o Messias, encontrei aquele que é o Salvador do mundo, o Salvador da minha vida. E começou a espalhar para todo mundo. Hoje eu e minha esposa, nós não estamos sozinhos, né? Temos também mais casais de voluntários que ajudam a gente também nos trabalhos, né? Temos alguns jovens também que vão para as ilhas com a gente. Também temos agora o pastor José e a Eliane, né? Que são os pastores da igreja, né? Igreja essa que foi fundada, né? Desde a minha infância lá pela MEAP, né? Que atua até hoje. Quando estiver mais velhinho, né? E olhar para tudo isso que a gente está fazendo, né? E ver essas pessoas que tiveram investimento na questão do relacionamento com Deus, sobre o reino de Deus, ensinando, né? Fazendo aquilo que um dia nós fizemos. Se eu entreguei minha vida para Jesus, se eu entendo que é isso que Ele quer para mim, eu preciso não ficar apenas, né, com isso que eu entendi. O que Jesus quer para nossas vidas não é só para nós. Então, realmente abri meus olhos, eu estava na escuridão e por conta disso eu também quero que outras pessoas, né, entendam isso, né, entendam que elas precisam também enxergar, né, que a vida delas precisa ser preenchida por Jesus. Era Missões Nacionais, estava mostrando lá o sertão nordestino e eu me lembrei, a minha família paterna é da Paraíba. Meu pai e meus tios moravam no sertão e passou um evangelista itinerante, evangelizou, minha avó se converte e fica lá sozinha, sem pastor, orando, Senhor, manda um pastor um dia. Lembrando disso, eu falei, Senhor, eu quero ser participante nisso, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Mas como eu só tinha 15 anos de idade, eu não sabia se aquilo era emocional ou se era de Deus. Falei, Senhor, se é teu, o Senhor vai confirmar. Que eu ainda tinha que terminar meus estudos. E terminei os estudos e aquela convicção estava lá, que eu tinha que ir mesmo para missões. A igreja me abençoou, me sustentou, fui para o seminário. Conheci o Márcio nesse período, fui parar no Palavra da Vida. E lá no seminário, um belo dia aparece um missionário de Cananéia, o Jaime Or, apareceu lá no seminário e falou assim, olha, meu pai fundou uma igreja em Cananéia e ele foi embora, voltou para o Canadá, eu estou pastoreando a igreja, mas eu não sou pastor, eu quero evangelizar as ilhas. E eu construí um barco sozinho, aí puseram fogo no barco, coitadinho, ele foi 5 anos construindo esse barco, quando o barco estava prontinho, ele já tinha acabado de dar entrada no motor. Alguém foi lá fumar maconha dentro do barco e tinha diesel pelo chão e pegou fogo no barco, perdeu. Lá foi o Jaime começar do zero tudo de novo, construiu um segundo barco que virou o Mensageiro 2, que é que ele chamava O Mensageiro, virou Mensageiro 2. E ele começou a pregar o evangelho com esse barco e sentia muita solidão, ele é muito tímido. O que ele fazia? Ele pegava um alto-falante, parava em frente das ilhas e pregava o evangelho e em cima dava. Muita gente conheceu ele assim, né, pelo alto-falante. Então ele foi atrás desses seminaristas porque ele falou que é um jeito de ele entrar nas ilhas e superar a timidez dele e pregar o evangelho. E eu fui parte da primeira equipe porque eu tocava violão, eles precisavam de alguém que tocasse violão. Eu fui só por causa disso, gente. E eu não sabia que o Márcio já fazia 6 meses que ele estava orando quietinho para que Deus me chamasse para esse ministério, que Deus já tinha chamado ele quando o missionário apareceu lá a primeira vez, o Jaime. Ele falou que quando ele ouviu pescador artesanal, aquilo entrou no coração dele e nunca mais saiu. Ele falava assim, se Deus me chamou, ele vai chamar ela também.
E eu fui lá só por causa do violão, não foi por outro motivo. E aí nós fomos evangelizar uma vila chamada Cambriú. Nós estávamos com a estratégia de vamos evangelizar, vamos começar por João Batista, a gente cai para Jesus, de Jesus a gente cai para o Evangelho, só nós mesmo, né? E na verdade o método que funciona lá, né, a gente aprendeu depois com os anos, que o pensamento é linear, e aí o método de evangelização é contando parábolas, é contando história, como Jesus fazia, né? Entramos por João Batista. Conhece João Batista? Não, nunca ouvimos falar. João Batista é primo de Jesus. Vocês conhecem Jesus, né? Não mora aqui. Acho que ele mora em outra vila. Aí eu fiquei assim, pasma, assim, eu fiquei pensando, gente, eu estou em pleno litoral de São Paulo e estou cara a cara com pessoas que nunca ouviram nem o nome de Jesus. Não sabe quem ele é. Eles estão morrendo perdidos, sem salvação. E aí eu fiquei com aquilo pesando no meu coração, eu escrevi uma carta, por mais daquele tempo era da carta, tá? Escrevi uma carta para ele e falei, tem gente ainda no estado de São Paulo que não conhece nem o nome de Jesus, a gente precisa evangelizar esse povo. Ele falou, era isso? Aí ele me telefonou para contar que já fazia 6 meses que Deus estava falando isso para ele. Nós casamos, começamos morando na Ilha Comprida, numa vila chamada Pedrinhas. Naqueles dias ela era exclusivamente de pescador artesanal, 50 famílias, e nós chegando. E eles falavam assim, Seu Jaime, quando o senhor chegar aqui, nós vamos tudo para a sua igreja. Aí nós chegamos lá e foi todo mundo para dentro das suas casas. Ninguém queria saber de que esses crentes aqui, que nada. Assim, ambiente muito familiar, um povo muito hospitaleiro, muito querido. Cada vez que a gente chegava na casa deles, porta aberta, evangelizávamos, tudo mais. Foi surgindo os primeiros convertidos, mas nós falamos, não vamos parar aqui em Pedrinhas. Pedrinhas era o nosso quartel-general. Pegávamos esse barco, saíamos evangelizando 62 comunidades até Paranaguá. Num belo dia, lá no Superagui, na Barra do Superagui, nosso motor superaqueceu, jogava âncora, não pegava fundo, e o mar começou a jogar o barco para as pedras. E a gente ia morrer ali, eu, o Márcio e o Jaime, não tinha ninguém mais. O Jaime teve a ideia de jogar água, que o nosso motor era refrigerado a ar, e aí ele jogou água em cima, ele refrigerou rápido, não trincou, que se a água salgada lá, né, a gente ia perder o motor. E aí conseguimos parar o barco, fomos até a ilha de Superagui. Um senhor que nos perseguia, chamava a gente de lobo e expulsava a gente de lá toda vez que pisávamos na ilha, estava lá na praia esperando. E falou assim, vocês podem me falar daquela mensagem outra vez? Fomos até a casa deles, pregamos o evangelho, esse homem entregou a vida dele para Jesus e morreu 1 semana depois. Aí, nesse dia, quando a gente estava voltando para casa, o Márcio ficou pensando assim, gente, se nós tivéssemos morrido hoje, se alguma coisa tivesse acontecido ali, tudo ia parar aqui. Nós temos que fazer essa missão crescer, vamos fundar uma missão brasileira e vamos colocar missionários em todas as bases, em todos os lugares, para a gente alcançar ao mesmo tempo. Não pode ficar na mão só de 3 pessoas, que depois que alcança esse lugar vai para outro, que depois que alcança esse lugar vai para outro. Tem que ser ao mesmo tempo. Aí a gente foi com a missão Asas de Socorro, fizemos uma pesquisa aérea junto e nós conseguimos mapear toda a costa brasileira. Nem o IBGE naquele tempo tinha as informações que a gente tinha. Foram nascendo as outras bases. Nós fomos escrevendo cartas para as igrejas dos outros estados e essas igrejas foram entrando junto com a gente e tocando o ministério sozinhas, sem a MEAP, só com informação, só com ajuda de experiência, ajuda técnica, às vezes financeira. Aquilo que a gente pensava que só os nossos netos alcançariam, em 20 e poucos anos, 25 anos já estavam alcançadas. Aí que a gente resolveu ir para o Amazonas, né, para os rios. Sou missionária Vaneide, ali em Ilha de Canárias, mas atualmente estou em Caiçara. Então eu lembro, assim, muitos anos atrás, né, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu já falava que eu queria ser missionária e o meu sonho era de ir para a África. Senhor, me leve para a África, ou então me leve para um lugarzinho que não tenha luz, que não tenha internet, que não tenha água, no meio do nada. Né? Então, eu e minha irmã, Silvia,
a gente teve no coração, sentiu no coração de dar aula para as crianças da ilha. Então a gente divulgou, né, quem queria, né, colocar seus filhos ali na igreja, e daí muitas crianças vieram. Aí depois a gente foi dividindo, foi chegando mais crianças e a gente chamou mais pessoas para ajudar a gente. E teve um dia que eu e ela, a gente falou assim, a gente tem que dar um nome para esse projeto, para essa escola. A gente não falava projeto, chamava escola, né? Então a gente fez alguns nomes assim na folhinha e foi decidido que seria Escola Meu Peixinho. Glória ao Senhor, né? Tudo a Ele, né? Então foi só crescendo esse projeto. Então a gente pode perceber a grandeza de Deus, o poder da oração, né? Investir na vida das crianças, né? Para a honra e a glória do Senhor, hoje eles são firmados na igreja. E daí passou-se os anos e eu fui para o seminário. Surgiu vagas ali na igreja, tipo, para ir para Curitiba, né? Para Chácara Manaim. E daí eu fui em 2013 para 2014. Daí eu retornei. Quando terminou lá o seminário, né, foi reunido todos assim, para onde iria, né, cada um iria, as possibilidades, falaram em Caiçara, eu e a Marta. E daí terminou aquela reunião, eu subi as escadas chorando praticamente, gritando, Senhor, eu não quero ir para Caiçara, me leve para um lugarzinho no meio do nada, eu não quero ir. Né? E daí retornei, passei um ano ainda em Canárias, servindo ali a igreja. E em 2016, Deus me levou para onde? Para Caiçara. Glória a Deus, né? Foi cogitado de eu retornar para Canárias, né? Por conta que estava bem baixinho. E daí eu lembro muito bem quando o pastor Glauber chegou lá, né? Aí eu lembro que ele falou assim, não, Van, calma, né? Tipo, só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho que tudo vai se ajeitar, né? E Deus ali levantou pessoas e glória a Deus que Ele não me tirou de lá, né? Amém. E daí eu passei lá 8 anos, aí depois de 8 anos eu fui pro Torto. E passei no Torto lá 3 anos ainda, servindo ao Senhor ali junto, né, do projeto Meu Peixinho, servindo a igreja ali com Messias e Osana, e daí retornei para Caiçara agora, já vai fazer 3 anos, né? Por aí, 3 anos. Então eu estou ali em Caiçara também servindo ao projeto Meu Peixinho, à frente, né, ali do projeto, junto com a Anne, agora com a Carol, também servindo a igreja do Senhor naquilo que é preciso, junto com o Naldo e Kelly, né, junto com o Ministério com meninas. E é isso. O projeto é uma bênção, né? Continue, meus irmãos, a orar, a investir, né, em primeiro lugar sobre a vida das crianças, porque a gente sabe que não é fácil, são histórias, né, são testemunhos de crianças que dói assim o nosso coração. Então, continue, né, orar por esse ministério tão lindo. São 37 anos que a gente conhece a MEAP. No ano de 88, no seminário Palavra da Vida, ouvi falar sobre a MEAP. No ano de 89, fiz a primeira viagem no mês de julho com uma equipe do Palavra da Vida. E no ano seguinte, em 90, ainda seminarista, namorado da Vânia, nós fizemos essa viagem juntos com uma outra equipe. O Amapá e Pará estão quase juntos, o que divide o Amapá do Pará é o Rio Amazonas, uma travessia cerca de 14 quilômetros. Então, de Macapá, a gente olha o Amapá e já vê ali o arquipélago de Marajó. Descendo o rio, a gente chega no arquipélago de Bailique. A gente orando para ir para o campo, né? Me formei em 90, casamos em 91, e aí orando para ir para a MEAP. Foram 2 anos de espera, mas imagina, a gente doido para ir para o campo missionário, e Deus não respondia, não confirmava no coração. Então achávamos que ia para a MEAP no ano de 94, e aí Deus nos envia para o Alto Solimões,
A gente ficou meio que sem entender, mas havia convicção no coração de que era Deus. Em 2001, a Vânia precisou fazer uma cirurgia, artroplastia total de quadril, quando fomos do Amazonas para São Paulo para fazermos a cirurgia. Aí eu liguei para o Márcio, falei, Márcio, ainda tem lugar para mim na MEAP? Ele subiu a serra e aí então nós conversamos, começamos a alinhar. E enquanto isso, estávamos preparando para fazer a cirurgia da Vânia. Ele falou, olha, tem 3 possibilidades de você somar com a gente na MEAP. Ou você ir para o Ariri, ou para Cananéia, ou então você ir para o Amapá, começar a base do Amapá. E aí eu falei com ele de imediato, vamos para o Amapá. Aí ele falou assim, olha, eu vou te explicar de novo. Tem o Ariri, tem Cananéia, tem o Amapá. Eu falei assim, Márcio, eu vou para o Amapá. Eu falei assim, você não entendeu. Nós temos 3 possibilidades. Aí ele falou de novo. Aí a terceira vez ele falou assim, nós vamos para o Amapá. Aí quando ele ia começar de novo, aí a Damares falou assim, bem, você não viu que ele está dizendo que vai para o Amapá? Pôs a cabeça assim, encostou na geladeira. Eu morando há 10 anos para vir para o Amapá, e o cara está na minha frente e eu não enxergo ele. Deus nos deu esses 10 anos de preparo no Alto Solimões, na fronteira com Peru, Colômbia e Brasil, trabalhando com a tribo Ticuna. E aí quando nós fomos para o Amapá, as viagens eram mais curtas, viagem de 12 horas, 15 horas, 20 horas, a depender da situação, algumas horas a mais, mas era bem mais perto do que no Amazonas. Porém, uma diferença enorme, a maré, a tábua de maré. Tínhamos recém-inaugurado, inauguramos a base em setembro, em dezembro teve um evento evangelístico, aqui no Carnaval de 2012, toca a campainha lá em casa, um casal que eu nunca tinha visto, chegou e falou assim, olha, aqui é da MEAP? Eu falei assim, então, nós recebemos um folheto no Rio de Janeiro e a gente quer dar as nossas férias aqui para servir a MEAP. Nesses 10 dias de carnaval a gente veio aqui para servir. Ela dentista, o marido advogado, e aí eles fizeram tudo o que precisava e tivemos aqui a nossa primeira equipe já no início do ano seguinte da inauguração da base de Afuá. E a sucessão de um ano, o Ian e a Evelyn, né? A Evelyn ganhou o neném agora, lembrando das orações, mas fizemos essa sucessão. Tá bom, queridos? Então a gente agradece muito a vocês por esse tempo tão precioso de nós estarmos juntos. Abril de 2016 a gente foi para encontrar com Oscar e Marides em Humaitá e depois em julho ou junho? Julho de 2016 nos mudamos para Lábrea para ir visitar a beira do rio, né? Para ficar sem barco durante um tempo, mas em contato com as pessoas. Decidimos subir o rio até Pauini, então foram 15 dias dentro do barco e parando de comunidade em comunidade a partir do Marrã, né? Exato. E até chegar na metade do caminho de Pauini, subindo para a boca do Acre. Então nos mudamos para Pauini em 2017. Março de 2017. Então começamos a andar com Jesus naquelas comunidades. E o nosso coração se enchia de alegria com expectativa. Mas aí começou a vida real. Eu e Donária, nosso primeiro ministério, e saiu, e naquela beira do rio só não disseram que a gente era santo. Mas assim, meus irmãos, começo extremamente duro. Não estou floreando a dor, nem estou floreando a beleza, mas assim, foi um momento muito duro. Eu lembro que eu e Donária, quando a gente chegou em algumas comunidades, e no começo as pessoas eram bem resistentes, em alguns locais pontuais. E eu lembro de uma das comunidades que a gente voltou para o barco não tinha estrutura, você vê o barco não tinha estrutura de nada. E eu lembro que eu voltei para dentro do barco esse dia, chorei, falei assim... Aí eu falei assim, amor, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo nesse lugar? A gente orou, Deus consolou, mas esse sofrimento durou pouco, porque a gente começou a aprofundar os relacionamentos, a gente recebeu muito carinho, recebeu muito amor, portas abertas. Então, o que no começo foi muito duro, os primeiros meses, começou com muito carinho, né? A gente passou 6 meses só se relacionando, então a gente só ia pescar, ia lá pro porto, né, lavar roupa, andar, para passear, mas só se relacionando. E para criar esses vínculos, essa amizade, a gente já estava visitando Vila Dedé. Cacuri não estava nos planos,
Então a gente ia para Vila Dedé e o pessoal, como o Demi mencionou, disse, não vai para Cacuri. Na fama, eram brigados. E então chegou um líder de Cacuri lá na nossa casa, a gente ia realizar um projeto missionário em parceria com a denominação, e disse assim, por favor, vão lá na aldeia, vão lá na nossa aldeia, vai pregar a palavra lá, né? E aí então a gente foi, mas antes disso a gente recebeu a advertência lá de alguém de Vila, disse assim, não vai pra Cacuri não, aquele povo não vai dar certo, não vai pra lá. E aí a gente sentiu essa paz de Deus de ir lá pra Cacuri, graças a Deus, a primeira igreja que nasceu foi em Cacuri, né? Então Deus intervém na história e essas comunidades que eram brigadas, eles, depois que o Evangelho de Jesus entrou nos corações, conversões foram acontecendo, a mudança foi acontecendo, sem nenhuma orientação nossa, mas da palavra de Deus, do Espírito de Deus, eles se reuniram com Vila Dedé, Cacuri Vila Dedé, pediram perdão, né, por todos os conflitos, selaram a paz, e louvado seja Deus, hoje crianças de Cacuri estudam em Vila Dedé. Então, gente, essa paz, essa reconciliação foi o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus por uma grande alegria. E a gente percebe assim, nossa, como compensa servir ao Senhor. Foi na primeira cantata de Natal que juntou Cacuri com Vila Dedé, e estávamos juntos louvando glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Então, é a alegria da gente poder fazer parte do que Deus tem feito ali no Amazonas. Meus irmãos, a obra acontece apesar de nós. Deus nos deu o privilégio da gente ser pioneiro ali, mas sem falsa modéstia. Essas pessoas que estão aqui no Rio Purus é exemplo para qualquer um, de força, de garra, de resiliência, de temor, de fé. Quantas histórias difíceis que viver ali, não vamos abrir, que viveram nas comunidades, tantas histórias duras, mas o Evangelho transformou, e essas pessoas têm se dedicado a compartilhar o Evangelho. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Então, hoje nós temos 3 igrejas plantadas, né? 2 nas comunidades, uma em Vila Dedé, comunidades ribeirinhas, né? Vila Dedé, Praia do Maitá, e na aldeia indígena Cacuri, já tem esse ponto de pregação lá em São Jerônimo, e também iniciamos um processo de plantação de igrejas na cidade de Pauni, em parceria com a denominação cidade. Em Pauni não tinha igreja histórica, então era difícil para a gente, quando voltava, ia para a cidade, pessoas que se desviaram quando iam para a cidade, então não se identificavam, então foi muito importante, e aquela igreja de Pauni, em nome de Jesus, vai ser um celeiro para o Purus, para a glória de Deus, da mesma forma. Eu me converti aos 15 anos de idade, na PIB de Guajará, e desde então eu comecei a conhecer o Senhor, a orar ao Senhor. Eu já orava por missões, e em 2017 eu conheci o pastor Marcos, nesse curso que ele foi dar, e em 2022 eu fui numa missão, no Alto Boa Fé, onde eu conheci a Viviane, a esposa do pastor Marcos. E quando eles foram para o rio, baixando o rio Juruá, ele me convidou eu e mais 2 jovens da minha igreja. Eu comecei a ir com eles iam apenas no sábado, com trabalho somente com as crianças e ter aquele relacionamento com as pessoas da comunidade. Foi quando o seu Amarísio convidou para fazer o culto. E seu Amarísio, como o pastor falou, ele tem 8 filhos. E no primeiro batismo, ele batizou quantos filhos? 3 filhos dele. E tinha uma filha dele, a Zuleide. Zuleide era aquela menina difícil da comunidade. Ela tinha muito vergonha disso, né, do que ela já tinha feito. E nesse processo, já depois de um tempo, eu estava nessa incerteza sobre o meu chamado. Eu estava naquela dúvida. Era algo que eu comecei a amar. Não era só mais um final de semana que eu estava indo. Era algo que eu comecei a amar ir, a amar as pessoas, a amar a comunidade. Aquilo começou a queimar no meu coração e eu comecei a ter dúvidas. Não é? É só porque eu tenho que ir para o final de semana, só uma diversão. Né? E eu comecei a orar, comecei a conversar com o pastor Marcos e a Viviane, e eles começaram a me aconselhar, a conversar comigo, a me ajudar a ter clareza sobre o meu chamado. E Zuleide, ela era aquela que era envergonhada por tudo aquilo que ela já tinha feito, e toda vez que a gente chegava na casa do seu Amarísio, Zuleide, ela se trancava no quarto. Ela tinha vergonha da gente, então a gente mal via a Zuleide, né? A gente mal falava com a Zuleide. E
o quarto da Zuleide era ao lado da cozinha. Seu Amarício, ele sempre convidava a gente para almoçar, para comer alguma coisa, para tomar um açaí. E como eu falei, o quarto da Zuleide ficava ao lado. E como ela nunca saía, quando ela via que a gente ia, ela se trancava. E toda vez que a gente saía, a gente falava, Zu, bora pro culto. Ela está bom, Mili, mas também nunca aparecia. E isso foi um tempo, toda vez, Zu, vamos pro culto. Tá bom, Mili, mas também não aparecia. Aí, nesse dilema do meu chamado, né, uma vez começou a chegar Starlink lá, e eu disse, quer saber? Vou pegar o número da Zuleide. Aí pedi o número da Sandy, o número dela, e comecei a mandar mensagem para ela, apenas para convidar para o culto. Não tinha aquela liberdade de conversar com ela, nem ela deixava, né? Não permitia. E eu só mandava mensagem, Zu, vai ter culto, tu vai? Tá bom, Emília, eu vou. Ou então ela dizia, eu vou ver. E quando ela dizia que vai, nunca ia. E tá. E nesse dilema de oração, eu lembro, no final de semana a gente voltou da comunidade, no domingo, e quando foi na segunda-feira, umas 6 horas da tarde, eu estava fazendo meu devocional, né? Voltei no final de semana do domingo, no próximo sábado ia ter um congresso de mulheres. E eu sou apaixonada por congresso de mulheres. Então, eu não estava querendo ir para a comunidade, né, para ser sincera. E eu comecei, mas estava no dilema de oração sobre o meu chamado, e eu comecei a orar. Depois que eu fiz meu devocional, eu comecei a orar. Orar sobre o meu chamado, né, e sobre se eu iria para a comunidade ou não. E quando eu termino de orar, eu pego o meu celular, e quando eu pego o meu celular, tem várias mensagens da Zuleide. A Zuleide, ela começou a contar o testemunho dela. Começou a falar seus erros, seus pecados, seus defeitos, tudo aquilo. E quando eu olhei aquelas mensagens, eu tomei um susto. Porque eu esperava aquilo de qualquer pessoa da comunidade, menos da Zuleide. Porque ela nunca, né, permitiu que a gente chegasse nela. E antes de eu responder ela já tinha falado tudo. E quando eu vi aquelas mensagens, eu fiquei, Senhor, confirmando. E aí eu falei, Zu, comecei a conversar com ela, Zu, o que você acha da gente, próximo final de semana, a gente fazer um devocional junto, começar a estudar a Bíblia junto? Aí ela falou, tá bom, Mili, então corta o congresso. Eu já não ia mais pro congresso, aí quando foi no sábado, eu fui, pronta para fazer o estudo com ela. Só que a Zuleide, ela tinha muita vergonha. Eu falei, Zu, quando todo mundo estiver no culto, eu vou fazer o devocional contigo, vou estudar a Bíblia contigo. E eu ficava no culto até a hora do louvor. Terminava o louvor, não ia ter ninguém na casa dela, eu corria para a casa dela para a gente começar a estudar a Bíblia juntas. Então, eu comecei a fazer isso por alguns meses. Né? Toda vez que terminava o louvor, eu ia para a casa da Zuleide estudar a Bíblia, só nós dois juntas. E chega um dia que a Zuleide disse, Mili, eu aceitei Jesus. Né? Ela diz, eu aceitei Jesus. Aí eu falei, sério, Zu? Aí sim, eu aceitei Jesus. Aí ela falou assim, eu quero me batizar. Só que a Zuleide falava sempre assim, Mili, eu não quero te decepcionar. E eu falei assim, eu não quero que você faça isso com medo de me decepcionar. Né? E a gente começou a conversar, a estudar a Bíblia, e ela falou assim, Mili, é isso que eu quero. É isso que eu quero ser uma mãe diferente para as minhas filhas. A Zuleide, ela tinha 3 filhas, e ela não era casada. E ela olhou para mim e disse, Mili, eu quero ser uma mãe diferente para minhas filhas. E ela entendeu que só em Jesus ela poderia ser uma mãe diferente. E até então, Zuleide, mesmo aceitando Jesus, ela não tinha ido ao culto, né? Ainda por vergonha. Eu falei, Zu, vai ter batismo na inauguração da igreja. Você quer batizar? Ela falou, né? Já tinha falado, quero me batizar. E aí a gente deu a blusa para ela do batismo, e ninguém sabia de nada. Ninguém sabia que a Zuleide estava estudando a Bíblia, né, no secreto, ninguém sabia. E no dia do batismo, né, todo mundo, a igreja cheia, né, todo mundo vê a Zuleide chegando com a blusa do batismo. E aquilo foi uma surpresa para a comunidade. Como assim? Zuleide nunca veio ao culto, mas ela vai se batizar? Né? Então, a Zuleide não estava indo ao culto, mas ela estava conhecendo o Senhor no secreto. E desde o dia do batismo, a Zuleide, ela tem ido aos cultos. Ontem, foi sábado, teve culto na comunidade e ela dirigiu o louvor. Né? Ela estava lá ajudando. Ela tem ajudado nas visitas, no que precisa. E antes da gente ter vindo para cá, eu e a Viviane foi na casa que está construindo para ela.
E quando a gente entrou na casa dela, a Viviane olhou para mim e disse assim: Jesus é muito lindo, né? É impossível não ver Deus na vida da Zuleide. É impossível não ver o cuidado de Deus. E eu falo: Zu, você é um presente de Deus para mim. Porque foi através da Zuleide que Deus confirmou o meu chamado. Eu olho para a Zuleide e eu vejo a mão do Senhor. Hoje eu vejo as filhas da Zuleide, meninas que hoje têm uma mãe diferente. E conversando com a Viviane falou como a Zuleide amadureceu. Zuleide hoje tem sonhos, né? Tá terminando de construir a casa dela. E eu olho para ela e vejo o Senhor, eu vejo ela no nosso lugar futuramente. Né? E esse é o meu testemunho. Foi através da Zuleide que Deus confirmou o meu chamado. Né? E louvo a Deus pela vida dela e por tudo aquilo que ela tem vivido. Amém. Exerçam justiça aos órfãos, aos fracos, mantenham o direito dos necessitados, livrem os pobres e os oprimidos, libertem das mãos dos ímpios. Exerçam justiça aos órfãos e aos fracos, mantenham o direito dos necessitados, livrem os pobres e os oprimidos, libertem das mãos dos ímpios, libertem das mãos dos ímpios. Soberano Deus quer libertar, bendito Rei quer perdoar, Senhor dos senhores a vida quer dar, é o Deus que salva as nações. Soberano Deus quer libertar, bendito Rei quer perdoar, Senhor dos senhores a vida quer dar, é o Deus que salva as nações, é o Deus que salva as nações. Naveguem os mares, alcancem as ilhas, os rios distantes, pessoas perdidas, proclamem a Cristo, o Deus ressurreto, Jesus, Jesus. Soberano Deus quer libertar, bendito Rei quer perdoar, Senhor dos senhores a vida quer dar, é o Deus que salva as nações. Soberano Deus quer libertar, bendito Rei quer perdoar, Senhor dos senhores a vida quer dar, é o Deus que salva as nações, é o Deus que salva as nações. Levanta-te, ó Deus, julgue a terra, pois todos os povos, tribos e raças são teus, pois todas as ilhas, todas as nações te pertencem. Levanta-te, ó Deus, justiça aos órfãos, aos fracos, julgue a terra, mantenha o direito dos necessitados, pois todos os povos, tribos e raças são Cristo, o Deus ressurreto, pois todas as ilhas, todas as nações te pertencem. Soberano
senhores, a vida quer dar. É o Deus que salva as nações. Soberano Deus quer libertar, bendito Rei quer perdoar. Senhor dos senhores, a vida quer dar. É o Deus que salva as nações. É o Deus que salva as nações. Salva as nações. Muito obrigado por ter passado esse tempo conosco, celebrando, se alegrando conosco, lembrando dos feitos do Senhor e antecipando o que ainda será feito. Há muito para se fazer. Por enquanto estamos ao longo do rio Purus e do rio Juruá, os dois menos evangelizados da janela amazônica. Mas ainda há quase 10.000 comunidades para serem alcançadas. Pense em como você pode de alguma maneira se envolver um pouco mais com esse projeto. Pense como você pode contar aos outros, interceder, promover, se envolver. Deus abençoe o seu coração e muito obrigado pela parceria.